Bom dia, Fábio, seja bem-vindo. Bom dia, Cleiton. Bom dia aos ouvintes do Jornal Centro-Sul em Foco. É sempre um prazer poder estar aqui com você esclarecendo a nossa população. Pois é, Fábio, esse é um tema importante. As pessoas pensam, mas o que tem a ver isso com a minha vida? Nós vamos falar se tem ou não tem a ver com a sua vida a respeito disso, né? Fábio, nós estamos vendo esse momento, assim, digamos, de instabilidade. Na verdade, na sua visão empresarial, que aliás o Fábio atua já há vários anos no ramo moveleiro, também com exportação, supermercadista, né, Fábio? Várias empresas aqui na cidade de Rebouças, e uma pessoa que mantém negócios também internacionais e já viajou aí para vários países, sabe como é que funciona a economia dos países, dos governos. Mas o que realmente, Fábio, está em jogo nessa, digamos assim, nessa disputa comercial entre o Brasil e os Estados Unidos? Qual é a leitura que você faz disso? O presidente Trump, todos nós conhecemos, né? Ele é um legítimo especialista em negociações. E como bom nacionalista norte-americano, ele defende os interesses do país que ele representa e que ele é o presidente. Portanto, ele impõe algumas tarifas, não é exclusiva do Brasil, isso são tarifas que foram aplicadas em grande parte dos países do mundo, defendendo então os interesses econômicos dos Estados Unidos. Qual que é a intenção do governo Trump? É de fortalecer ainda mais as indústrias que estão baseadas no território norte-americano. É essa daí a estratégia dele, fortalecer ali, porque com a imposição das tarifas, Cleiton, o preço do produto que é exportado do mundo inteiro, especificamente agora aqui do Brasil, em que a nova tarifa é de 25%, os produtos saem daqui e chegam nos Estados Unidos, vão chegar mais caro. Né? Então aí, ou é melhor produzir lá, ou então comprar de algum outro país do mundo. Mas na tua visão empresarial, você acredita que o Brasil, por exemplo, ele agiu corretamente ao reagir a essas exigências do governo americano? Não. Na minha opinião, não. Eu acho que, nesse caso, sempre a melhor saída é o diálogo, é a conversa, é sentar à mesa. Veja, é a mesma coisa, Cleito, que a gente querer colocar uma criança para brigar com um lutador de boxe peso pesado. Não tem essa comparação, não tem como. São diferenças muito grandes. Para você ter uma ideia, a soma de produtos e serviços, que é o chamado PIB, todas as riquezas produzidas no Brasil hoje, somam em torno de 2,6 trilhões de dólares. O PIB norte-americano são quase 33 trilhões de dólares. Ou seja, é uma diferença muito grande. Só o orçamento militar dos Estados Unidos, para a gente ter uma ideia, chega quase a 1 trilhão de dólares. E o PIB, todo o PIB nosso é 2,6. Então, você veja que 40% do que os Estados Unidos gastam só em armas, né, no orçamento militar, é o PIB brasileiro. Então, eu acho que não era momento de arrogância por parte do governo brasileiro, era momento de sentar à mesa, discutir, acertar e tentar reduzir esse tarifaço para que as nossas empresas brasileiras continuem competitivas. Tá, mas na tua avaliação do empresário, Fábio, quais são as empresas, assim, enfim, a economia brasileira tende a sentir o primeiro impacto maior? Certo. Aqui nós, vamos dizer assim, na região sul, que temos uma tradição bastante forte na madeira, derivados de madeira como móveis, né, papelão, enfim, tudo aquilo, molduras, portas, tudo que é de madeira, cercas, tudo aquilo que é compensado, tudo que é de madeira e derivado de madeira, foi sobretaxado em 25%. Então, para nós aqui, essa é terrível. Né? Eu vi ontem o presidente da ABINCE, que aliás, que é a Associação Brasileira das Empresas que Produzem Compensado, Associação Brasileira de Transformação de Madeira Mecanicamente Processada, ali de Imbituva, ele falava no Jornal Nacional. Isso para a indústria do compensado, especificamente, que ele representa, será terrível, porque o compensado é fabricado em diversos países do mundo.
mas nós sabemos que Imbituva e a nossa região aqui é fortemente exportadora do compensado. E o que vai acontecer hoje? Se o nosso compensado hoje custa 100, vai chegar lá nos Estados Unidos custando 125. Então isso é não só para o compensado, tudo aquilo que é derivado de madeira, incluindo móveis, é uma notícia bastante ruim. Bem, hoje nós estamos aqui conversando ao vivo com o empresário Fábio Marcelo Chiqueto, formado em administração de empresas, falando então sobre o que está acontecendo, o que pode acontecer com o Brasil, com as sanções, com as restrições americanas. Agora, o pequeno empresário, mas eu tenho aqui, a minha empresa é pequena, Fábio, não vou ser atingido. É atingido ou não é diretamente? É atingido, e eu vou falar sobre dois assuntos importantes aqui. Pode ser que isso tenha um impacto direto na geração de empregos, né, Cleiton? Então, assim, quando você, por exemplo, uma fábrica de moldura, não estou dizendo que nós não temos aqui, mas, né, se não tiver mais mercado, não tem mais como funcionar. Estou dando um exemplo. Então, a questão maior aqui, na região onde depende de madeira, é a questão do emprego. A questão dos preços, Cleiton, ela cai, basicamente, ela reside no fato de que os Estados Unidos também está tentando controlar agora o Estreito de Hormuz, que é onde passa 20% do petróleo mundial, está em guerra com o Irã. Então isso, até ontem, se você for ver aí, o barril de petróleo voltou a subir, né? Chegou aí, nós estamos falando hoje, num barril Brent na faixa de $100, que é um preço bastante caro. Então, o que acontece? O petróleo, ele é responsável por milhares de produtos hoje no Brasil. Não é só o combustível. Nós aqui somos dependentes do óleo diesel e da gasolina, por exemplo. Mas aqui, se você for ver nesse cenário, ou na vida cotidiana da gente, o que a gente veste, o carro que a gente usa, os móveis que a gente tem em casa, os móveis que eu digo não, o que a gente tem em casa de utensílios, eletrodoméstico, quase tudo na nossa vida, Cleiton, usa derivado. Esse óculos que você está usando tem derivado de petróleo. Então, é isso que eu te digo. Num primeiro momento, a vida de todos nós vai ficar mais cara. Aliás, o presidente Trump sabe disso também, porque a vida lá nos Estados Unidos está mais cara para o americano também, em função disso, né? E lá as companhias petrolíferas, diferente da Petrobras, que tem o controle do Estado hoje, é uma sociedade de economia mista controlada pelo governo. Lá nos Estados Unidos não é assim. Lá as companhias são privadas. Então subiu o preço do barril de petróleo, automaticamente sobe o preço da gasolina, do óleo diesel, de todos os derivados, ou seja, até no supermercado isso fica mais caro, porque sobe frete, enfim, ele impacta toda a cadeia produtiva. Tá, mas na tua visão, olhando assim no macro, Fábio, o Brasil, ele consegue encontrar alternativas para contornar a situação atual? Então, nesse caso de exportação, Cleiton, quem foi mais atingido foi o setor de madeira e imóveis, derivado de papel, excluindo celulose. Celulose, aliás, os Estados Unidos ele deixou fora aquilo que é interesse dele. Então, deixou fora celulose, deixou fora aeronaves não militares, porque depende das aeronaves que são fabricadas aqui pela Embraer, deixou suco de laranja e café, que é de interesse deles, carne bovina e alguns outros produtos. Mas taxou máquinas e equipamentos, que é uma coisa bastante séria aqui no Brasil exportado, o setor de metal mecânica, o setor químico, álcool, porque eles produzem álcool lá, né? Móveis e madeira, como já falei para vocês, e o setor de borracha, especificamente incluindo pneus. Então, veja, eles deixaram fora somente aquilo que é estratégico para eles. Né? O restante dos produtos onde tem trocas internacionais mais baratas ou que eles querem incentivar a economia local dentro do país, eles sobretaxaram com mais 25%. Tá, falando sobre as relações com a China, você acha que é viável para o Brasil ou é um jogo de risco para a economia? Não, a China é viável, é um país bastante grande, mas veja, são coisas diferentes. Primeiro que, por exemplo, quando você desenvolve um produto para os Estados Unidos, você atende toda uma legislação, um projeto, um design específico para o gosto do americano. Certificações, uma série de exigências. Quando você vai mudar, hoje para você mudar
de um cenário mundial é muito difícil. Esse é um processo que leva de 6 meses a um ano e meio, né? Entre negociações comerciais, tem que mandar a amostra, tem que acertar o preço. Então isso não é algo que se resolva rapidamente. Outro problema é o seguinte, você veja, o que nós produzimos aqui no Brasil por pessoa, que é a chamada o PIB per capita, hoje nós estamos falando em torno de 12, 13 mil dólares por pessoa aqui. Os Estados Unidos produz por pessoa quase 95 mil dólares. Então o poder de compra deles é gigantesco. Por isso que o americano compra muito, a economia é sólida, porque para eles é muito barato, Cleiton. Então se você vai comprar essa televisão aqui, eles precisam de um dia de trabalho. Ao passo que aqui nós no Brasil precisamos de 2 meses. Estou dando um exemplo. Sim. A China tem um PIB de 20 trilhões de dólares, os Estados Unidos de 33. Só que se você for dividir a população da China pelo PIB deles, eles se aproximam do PIB brasileiro. Então é muito pouco que eles produzem. Então a riqueza da China por pessoa é muito fraca se você for comparar com os Estados Unidos, que são quase 95 mil dólares por pessoa. Bem, conosco o empresário Fábio Marcelo Chiqueto, falando sobre as sanções dos Estados Unidos ao Brasil. E agora, Fábio, me veio à mente aqui a questão dos questionamentos ali com relação ao PIX. Os americanos questionaram e colocaram em xeque essa situação. Qual é a tua avaliação com relação a isso? Olha, eu acho que isso, sinceramente falando, os Estados Unidos hoje controla o sistema de pagamento mundial, que é o chamado SWIFT. Então, por exemplo, nossa empresa que exporta, quando você recebe um pagamento de fora, ou você manda um pagamento para fora, você pede esse número, que é o tal do SWIFT, que aliás, quando deu esse problema com a Rússia e com o Iraque, com o Irã, com a Rússia, com a Ucrânia principalmente, os Estados Unidos até falou, olha, se vocês não pararem com isso, nós vamos excluir vocês do sistema SWIFT, que é o sistema de pagamento mundial. Agora, a questão do PIX, o que vai mudar isso daí para os Estados Unidos? Na minha avaliação, eu acho que é mais algo político do que algo comercial. Veja, até estava falando com meu filho Lucas essa semana, o que vai impulsionar de fato a economia americana desde já, nos próximos anos, é a inteligência artificial. Então acho que o governo americano, não sei, o PIX para mim não seria um problema. Aliás, deixa eu dizer para vocês que na minha opinião é uma invenção sensacional que foi criada pelo Banco Central. Isso serve de modelo para o mundo todo. Certo. E qual a avaliação que você faz, ou a dica que você daria para o empresário? Como é que ele tem que agir nesse momento frente à situação econômica nacional, a nível internacional? Veja, para quem não tem uma atividade exportadora, isso não seria um problema. Vai dificultar um pouco também, pelo que eu vi ali, a parte da fumicultura, Cleiton. Mas eu acho que para a gente que conhece também o mercado mundial de fumo, se consome muito tabaco nos Estados Unidos, mas se consome muito tabaco na Europa também. Então eu acho que essa questão vai ser equalizada porque as grandes fumageiras, elas não estão focadas somente no mercado norte-americano. Então, para você que não tem uma atividade exportadora, não se preocupe. Pode ser que aumente um pouco, até que se resolva essa questão da guerra ali dos Estados Unidos tentando controlar o petróleo, para que o governo possa, então, manter a atividade inflacionária nos níveis mais baixos que conseguir. Agora, para aqueles que exportam, na verdade, Cleiton, aquilo que acontece é o seguinte: o problema é quando uma decisão é tomada abruptamente, rapidamente, sem que você tenha tempo de se adaptar. As empresas terão que buscar novos mercados, novos caminhos, tentar abrir novos clientes, mas isso não é tarefa fácil, simples, nem tampouco super rápida. É algo que demanda um certo tempo, conhecimento, viagens, detalhamento, amostra, envio de produto, não é tão simples assim. Pois é, você falou do petróleo, né? E nós estamos sempre, quase todo dia ouvindo notícia, agora vai ser aberto novamente lá. Não, de repente já volta e o presidente americano ameaça invadir. O que você acha que vai acontecer com isso, Fábio? Então, o presidente Trump ele tem essa característica de ter essa certa volatilidade, de tomar essas decisões meio que de impulso, né? A gente brinca na gíria
ele gosta de trucar na mesa, né, Cleiton? Então, aumenta o tarifaço para 50, depois reduz. É a maneira dele negociar, simplesmente buscando aquilo que é de interesse do próprio país dele, né? Eu acho que isso é ruim para os Estados Unidos e para todo investidor, porque essa incerteza lá na frente, ela reduz o otimismo e a confiança do empresário em estar investindo. Então, por exemplo, hoje, uma empresa que queira investir nos Estados Unidos e que não seja dessas, por exemplo, o setor de laranja hoje está garantido, o setor de café, o setor de carne, o setor de aviação, por exemplo, que eu te falei, aviação comercial não militar, essas empresas podem continuar investindo, porque sabem que isso é de interesse para os Estados Unidos. As demais ficam, o quê? Inseguras. E quando você fica inseguro, você reduz o investimento. Muito bem, esse é o empresário rebocense, conhecedor de economia, Fábio Marcelo Chiquito, fazendo hoje a sua primeira participação, fez o convite para o Fábio, ele vai estar aqui semanalmente, né, Se Deus Fábio? quiser, nós vamos estar semanalmente aqui. Falando, comentando sobre a economia, orientando, mas hoje qual que é a sua dica de ouro para essa semana, Fábio? Então, eu acho que a gente, apesar de tudo, tem que ser otimista. Tem que levantar a cabeça, tem que trabalhar, né? Cada um tem que fazer a sua parte. Dificuldade todo mundo tem, inclusive você que me assiste também tem. A gente tem que levantar a cabeça, tocar com responsabilidade, ser honesto e trabalhar, Cleiton. Né? E trabalhar. Eu acho que tudo isso é momentâneo também. Essa fase do presidente Trump vai passar. Não sei se ele vai conseguir a reeleição. Tem um número bastante grande de norte-americanos que está insatisfeito com o governo dele, né? Justamente por causa da elevação de preço. Não que ele não seja um bom administrador. Então a gente tem que tocar a vida da gente, ter otimismo, ter fé, levantar e trabalhar também, porque as coisas não caem do céu, né? Tá certo. Então, semana que vem, Fábio Chiquito volta conosco comentando e trazendo algumas dicas de economia para você.